O CEO da Fórmula 1 admite que domínio de Max Verstappen é um desafio para a Fórmula 1, mas celebra a ascensão da categoria nas mídias sociais. Muito prazer, você está no canal F1 Agora, Caio falando com você, com a missão de destrinchar a categoria e trazer informações de forma mais simples. Greg Maffei admite publicamente que o domínio de Verstappen é tão grande que se tornou um problema para a Fórmula 1. Nós sabemos que grandes domínios são ligados a carros e pilotos que, quando se juntam, não dão chance para a concorrência, que é exatamente o que aconteceu no ano de 2022 e este ano em 2023. À medida que a Liberty Media tenta aumentar o envolvimento e crescimento dos entusiastas da categoria, ter corridas dominadas por um só piloto e equipe não é o que eles precisam neste momento. Em Monza, no último final de semana, ficou mais escancarado ainda o quão grande é o domínio de Max e da Red Bull, com o piloto holandês conseguindo sua 10ª vitória de forma consecutiva e estabelecendo um novo recorde que pertencia a Sebastian Vettel. Outro recorde estabelecido é o de 15 vitórias consecutivas para uma mesma equipe, e este ano a Red Bull venceu todas as corridas, com Sérgio Pérez vencendo as outras duas que Max não chegou na frente. Maffei cita que Stefano Domenicali, seu chefe, está concentrado no fato de que Max está reescrevendo a categoria. Isso por si só já é motivo para a audiência assistir. Ele tem razão nesse ponto. A audiência que conhece a categoria há mais tempo e viu outros recordes e pilotos dominantes realmente gosta de ver novos pilotos batendo estes recordes, mas para efeito de crescimento e popularização da sua base de fãs, isso não é tão verdade. Uma pessoa que assiste a Fórmula 1 há pouco tempo e ainda está conhecendo a categoria quer ver brigas, disputas e uma paridade maior entre carros e pilotos. Quer corridas empolgantes e com muito movimento, apesar de nós sabermos que poucas temporadas tiveram isso, em sua maioria, ou mesmo corridas têm isso do início ao fim. Não são todas que entregam emoção ao extremo. Isso se deve pelas características da pista e outros fatores. Maffei ainda disse que o meio do pelotão é bastante compor e que tem mais ultrapassagens estatisticamente do que jamais houve. Isso eu consigo concordar. Do sexto para trás as corridas são bem interessantes. Até mesmo no top 6 acontecem corridas boas com trocas de posições do segundo lugar para baixo, mas no geral é Red Bull em primeiro e segundo. Se nada acontecer de estranho com o Checo, ou ele cometer algum erro, bater ou não se classificar também. Uma curiosidade é que nessa temporada Checo conseguiu a proeza de ficar 5 corridas fora do Q3, pilotando o RB19, que é sabidamente o carro mais rápido do grid, e nem precisa acompanhar a Fórmula 1 há muito tempo para saber disso. Maffei disse que o produto Fórmula 1 é atraente e que a audiência é a única medida que interessa no ponto de vista de empresa. Eu acredito que ele tem que pensar dessa forma mesmo, tá? A Fórmula 1 é um esporte apaixonante, mas além de qualquer coisa, isso é um negócio, né? O negócio tem que gerar lucro para continuar. A Fórmula 1, com essa americanização da categoria, está tirando muito proveito dos espetáculos, levando 4 corridas para os Estados Unidos, correndo no Oriente Médio. No GP de Miami desse ano, por exemplo, conseguiu cruzar o seu calendário com o da NBA, que no mesmo fim de semana teve um jogo do Miami Heat pelos playoffs da liga. No Instagram, TikTok e canal oficial da Fórmula 1 e das equipes. Claramente o aumento nas visualizações, nem precisa de todos os dados para chegar nessa conclusão, tá? Sem dúvidas o produto Fórmula 1 tem atingido mais pessoas nesses últimos anos. Inclusive com todas as redes sociais disponíveis, os pilotos contribuem muito para esse crescimento e as equipes também. Todos eles se promovem suas marcas, promovem seus patrocinadores que estão, querendo ou não, diretamente ligados à Fórmula 1. A FIA, é claro que sabe do potencial do produto, do ponto de vista do retorno financeiro, e para melhorar as disputas e a paridade das equipes, a FIA implementou o teto orçamentário, que limita o gasto anual das equipes no desenvolvimento de seus carros, além de escalonar o uso do túnel de vento e do CFD, que são responsáveis por traduzir na prática os desenhos dos engenheiros. Esse escalonamento é aplicado em cima do tempo de uso do túnel de vento, ou seja, quanto menos tempo de túnel de vento, menos dados você consegue sobre determinado teste, o que aumenta a chance de um projeto não ter um resultado equivalente ao esperado na pista, fora que sobra menos tempo e dinheiro para a criação de novos componentes. O carro de Fórmula 1 é sempre um projeto base que é melhorado durante o ano até certo ponto, né? A partir de certo ponto as equipes se concentram no ano seguinte, isso é normal, acontece todos os anos. Ou seja, menos tempo de túnel de vento é igual a menos desenvolvimento. Isso já tem funcionado, né? A gente vê que o gap aí do início do ano para a última corrida de Monza já diminuiu bastante, apesar de Max ter sobrado nessa corrida. Pérez, mesmo com um carro de segunda mão, que eu estou chamando assim, né, com motor trocado por um motor mais antigo, também sobrou, depois passou as Ferraris, despachou e sumiu, mas a gente vê que esse gap vem diminuindo. E mesmo com essa diminuição, a Liberty Media ainda encara como um problema isso daí
para a audiência nova, para quem está chegando agora na Fórmula 1. Como eu falei, eu sou um adepto de Fórmula 1 desde os anos 90, então já vi muito piloto dominante, já vi muito carro bom, mas para quem está chegando agora no circuito da Fórmula 1, quem começa a acompanhar agora, principalmente por conta da Netflix e a popularização nas redes sociais, como eu falei, não é tão interessante ter essa disparidade, né? Não é tão interessante ver Max Verstappen sumir simplesmente em todas as corridas. O que eles querem ver é briga, é freada, enfim, é toda aquela disputa cinematográfica que venderam para eles. E você me diz o que você acha. É um problema o Max Verstappen estar tão dominante nessa temporada? É um problema a Red Bull ter um carro tão bom? O teto orçamentário tem funcionado? Você acredita que esse é o caminho que a Fórmula 1 deve seguir? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.